Tu traz uma questão que é eminentemente psicanalítica e nós nos reportamos ao clássico de Freud, que é luto e melancolia, né? E o Freud fala da diferença do luto, que o luto é normal e em torno de 2 anos, mas quando o luto passa para a melancolia, o risco do adoecimento mental é grave, não é? E como é que é possível elaborar luto, não é? É não colocar justamente o que o Lacan diria naquele objeto que tu tira para o objeto A, te colar nele e te ir embora, melancolizar, não é? Então, Sim. se tu consegue recolher a libido e colocar em objetivos, e isso ajuda. E essa gente, no geral, tem tentado fazer isso, por quê? Porque tem a perspectiva do memorial, tem aquele grupo que está na praça com as fotografias, lutar o tempo inteiro para vir e protestar, não é? E outra coisa que é muito interessante que tu trazes, e que eu aprendi isso estudando em aula, que é quando a gente pega alguma coisa que a gente reconhece na gente que é daquele objeto, seja até um gesto, seja essa música, seja um passeio, um churrasco, né? Tudo isso nos traz partes desse objeto que se perdeu e nos ajuda na elaboração do luto, não é? Então, eu acho que essa perspectiva, sim, de construir um memorial, de buscar a justiça, ela é que é fundamental. E essa falta de celeridade, ela retarda essa elaboração. Ela tende a fazer esse luto ficar melancolizante, não é? E aí eu te falo uma coisa que é eminente clínica, eu nem vou para o campo religioso. Como é que a gente observa nos pacientes que sofreram grandes traumas, que foram abusados, eles encontram um jeito na sua narrativa de olhar para trás e dar algum sentido, e geralmente, eu observo isso, quando as pessoas conseguem perdoar, elas se libertam. Por isso que eu trouxe como exemplo, Cores, aquela moça que está no documentário da Globoplay, que ela foi considerada alguém que não representa os outros, porque ela traz uma expressão mais serena. É impossível que ela não tenha sofrido tanto quanto, ela perdeu um irmão e sobreviveu, né? E ela está ali tendo empatia também pelos pais dos réus, que está todo mundo sofrendo. Então, de que justiça que a gente fala, né? Tem algo do restaurativo que eu tenho procurado fazer até uma militância nesse sentido, né? Pode ser meio utópica. Eu estou procurando respaldo, escutar a gente da área de vocês, para não falar bobagem, mas eu imagino que tem caminhos de elaboração desse luto, mas vamos incluir essas famílias dos réus, vamos incluir esses réus que eles possam responder na medida justa da sua imprevidência, dos seus erros, porque eu coloquei no que eu escrevi, assim, em nenhum momento, pensando no dolo eventual, que é quando tu relapso, tu sabe que tu está correndo um risco, me ajuda um pouco mais, né, Cortes, em relação a isso. Agora eu fico pensando... Um acidente de automóvel, né, em que tu acaba atropelando uma pessoa e, de repente, tu, em vez de pisar no freio, tu acabou pisando no acelerador. Ou seja, tu não quis o resultado. E tu poderia até te matar junto, né? Poderia até te matar junto. Seria suicídio. Então, acho que todas essas questões são relevantes para se buscar o quê? Elaboração de luto e a justiça na medida certa. Eu tenho um neto, o Miguel, de 6 anos, um avião. Aí eu disse para ele que ele e o irmão dele estão na contracapa do meu livro aqui, que me levou para a Academia Rio Grandense de Letras, né? Enfim, é um outro aspecto aí. E o Miguel, eu disse, olha, Miguel, o vô agora está na Academia Rio Grandense de Letras. Ele disse, boa, vô, agora tu é imortal. Então tu não morre mais. Tu é imortal, tu não morre mais. Vê como essa clareza, esta luz, essa menina no filme que faz essa interpretação de não estar envolvida diretamente, ela interpreta o significante, um outro, que tem um olhar para ajudar nessa recuperação. Claro. O preenchimento, Alexandre, daquele vazio que ficou. Né?
ou seja, reorganizar a vida a partir daquele momento. A vida vai continuar. E o sofrimento é opcional. Ou seja, trazer mais uma vez um caso clínico. Eu tenho uma paciente em que ela tinha muito medo de cair, e aí naqueles relatos e tal, fui buscar a infância dela lá na cidade do interior, onde ela tinha 5, 6 anos e subiu numa árvore junto com um primo, tá mais ou menos da mesma idade, e ao subir na árvore ela tentou pisar num que ela imaginou que era um galho, e era a tira, o varal de roupa da tia dela, e ela caiu e fez um galo na cabeça. O medo dela de cair da vida toda, até então, durante 50 anos, estava lá, daquela queda que ela teve quando criança. Então, a consciência de uma doença nos leva à cura, guardando as proporções. E aí ela recuperou isso. Passou, não teve mais medo de coisa nenhuma. Imagina, tinha medo de escuro, assim, dormia com luz acesa. Então, imaginem os sobreviventes da Boate Kiss, os familiares, os pais daqueles jovens que ali estavam. Eu não entro nem no lado dos desencarnes coletivos, dos aviões que caem com 200, 300 pessoas a bordo, e que são coisas espirituais. Não entro nesse lado. Eu fico no lado fático, no lado psicanalítico, desse inconsciente que comprime o consciente, e aí tenta se apegar à realidade. Claro. O eco abraçado de desesperado sofre a pulsão do inconsciente. Nós vamos pensar que aqueles pacientes que se consolam pela via do espiritual têm que ser escutados. Se para eles conseguem simbolizar essa dor por essa via, está tudo certo, não é? Sim, então, sim. Eu acho que a gente teria muito que conversar, mas a gente está com o nosso tempo também, de novo, chegando ao seu final. Mas e aí, Gaio, só te interrompendo, porque tem um registro que eu acho que vale a pena, porque ele vai casar um pouco com a nossa ideia de cultura, de carnaval, de integrar, que é o papel da base aérea nesse evento. Teríamos tido mais vítimas se não tivéssemos a base aérea em Santa Maria. Ou seja, não é endemonizar a atividade militar, mas a dar o seu sentido constitucional, social, de amparo. Então, é importante, sim. O que não podem é tomar papéis que não são papéis deles, né? Então, assim, é a gente poder dar a esses atores a importância, porque se o Estado cumpre o seu papel, se tivesse cumprido religiosamente seu papel, talvez não tivéssemos tido esse evento, né? Perfeito. Eu acho que o que fica, né, Cortes, é assim, ó, a velha cura pela palavra, né? Nesse nosso espaço que é eminentemente psicanalítico, é apostar nisso, que as pessoas possam, nesse tempo, buscar a celeridade da justiça e, com isso, recordar, repetir e elaborar, como diria o Freud, né? Para poder que esse luto não se propague eternamente, porque, claro, vamos combinar que luto de filho numa situação dessas não é fácil de elaborar. Apenas para concluir, eu quero agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, ó, eu fui conselheiro estadual de cultura, e nos projetos de lei de incentivo à cultura, ali que passavam por mim, eu exigia, em eventos semelhantes, que PPCI, se não vinha o PPCI dos bombeiros, o projeto não seria aprovado. Baixava em diligência, e aí eu sei que causei um transtorno com tudo isso na cultura do Rio Grande do Sul, mas foi antes da Boate Kiss, e depois do caso da Boate Kiss foi pior ainda, porque aí eu fui incisivo, eu ganhei robustez, ganhei gordura, e lamento que toda a flexibilização que veio tentar fazer com a lei contra incêndio, lei que venha flexibilizar o PPCI. O PPCI tem que estar presente sempre, tem que ser ordem do dia permanente. Muito obrigado. É um prazer para nós, né, Alexandre, ter esta dobradinha da psicanálise, o 2 em 1, né, com direito.